Boa noite, investidores. 29 de agosto, estamos aqui hoje, eu e meu colega João Dalla Piccola, para o último fechamento semanal de mercado do mês de agosto. Como de costume, começamos o nosso giro de dados pelos Estados Unidos. Por lá, durante essa semana, eles divulgaram o pedido de seguro-desemprego. Nós vimos um pedido de seguro-desemprego em 229 mil, que é um valor que ele teve uma queda em relação ao mês anterior e também veio abaixo das expectativas de mercado. Um outro dado muito importante que foi divulgado por lá foi a expectativa dos consumidores, que também teve uma leve queda. Por sua vez, o PCI, que é uma proxy de inflação, ele vem em linha com o mercado, com a expectativa do mercado. Tivemos uma alta aí de 0,2, mas o grande destaque desse número, apesar dele ter vindo em linha com o mercado, é que nós observamos uma alta na inflação de serviços, que era esperado que bens duráveis tivesse uma alta, mas bens duráveis acabou vindo negativo, com uma inflação no setor de serviços mais resiliente do que o mercado como um todo esperava. Com isso, com esse PCI vindo em linha, no decorrer da semana tivemos algumas pressões, algumas falas de Trump no sentido de dar forças a uma queda de juros já na próxima reunião do Fed, que acontece em setembro, muito em linha com o que o presidente do Fed, o Powell, no simpósio de Jackson Hole, já havia adiantado que teríamos uma possibilidade dessa queda de juros já a partir de setembro de 2025, no próximo mês, que se inicia na semana que vem. Com isso, João, como que o mercado reagiu a esses dados de mercado de trabalho, de inflação lá nos Estados Unidos? O mercado, ao decorrer dessas últimas semanas, ele vinha consolidando cada vez mais essa expectativa do início de ciclo de cortes lá fora. Como você bem mencionou, esse dado que veio de inflação, que é o principal dado de inflação acompanhado pelo Banco Central norte-americano, vindo com um número em linha com o que o mercado estava esperando, de certa forma foi um dado positivo. Esse dado vindo em linha, ele contribui de fato para que o início do ciclo de cortes ele aconteça já na reunião que se inicia no dia 17 de setembro. Quando a gente olha para as apostas que o mercado faz em relação a isso, já tem mais de 87% de chances de uma queda de 0,25 basis points já nessa próxima reunião. Então o mercado ele vem cada vez mais se consolidando para esse início de corte de juros. Apesar disso, a gente encerra essa semana com os principais índices das bolsas americanas em leve queda. Tá? É importante lembrar que a gente está vindo de 2, 3 semanas de altas bem fortes, então uma leve correção, de certa forma normal, que a gente presenciou nos mercados, e a gente vê que também a curva de juros nos Estados Unidos, principalmente essa ponta mais curta da curva, que está ligada justamente ao ciclo de política monetária, fechando um pouco mais, em linha com esse discurso que o mercado vem construindo do início do ciclo de cortes. Mas um ponto muito importante aqui quando a gente olha o calendário corporativo foi o resultado de NVIDIA, uma das últimas empresas dentro do calendário corporativo norte-americano a divulgar o resultado. O resultado ele foi divulgado nessa semana. É importante dizer aqui que a empresa ele encerra a semana caindo um pouco mais de 2%, 2,5%. E o resultado, quando a gente olha e analisa, ele veio em linha com a expectativa do mercado, mas é importante ressaltar alguns pontos. Essa expectativa que o mercado tinha já era uma expectativa bem elevada. De fato, os últimos resultados eles apresentaram crescimentos muito robustos em todas as linhas do balanço. Além disso, quando a gente olha o guidance que a empresa divulgou daqui para frente, é um guidance que mantém intacto esse nível de crescimento muito robusto da inteligência artificial, ou seja, eles continuam projetando para os próximos semestres uma elevação, de certa forma, muito robusta das principais linhas da empresa. Um outro fator que foi importante dentro do resultado da empresa foi o anúncio de um programa de recompra de ações. Mesmo que a empresa tenha atingido o all-time high, a empresa anunciou um programa de recompra de ações na ordem de 60 bilhões de dólares, sem prazo para expiração. A empresa entendendo que mesmo com esse patamar elevado que o mercado precifica, a ação ainda está, de certa forma, barata ante a todo o crescimento que a empresa ainda pode destravar nos próximos anos. Diante disso tudo, como é que ficou o cenário de dados internamente aqui no Brasil, Matheus? Então, João, no Brasil, assim como lá fora, nós também tivemos divulgação de mercado de trabalho, de expectativa do consumidor e de algumas proxies de inflação.
O IPCA 15, que é uma prévia da inflação ao consumidor, ele veio mostrando uma queda de 0,14, muito por conta do bônus Itaipu, que é algo já sazonal, que acontece todo ano. E apesar de uma queda apesar de mostrar uma deflação, ainda assim o mercado esperava uma queda ainda maior nesse número, com o mercado esperando ali menos 0,21, menos 0,14, com um acumulado anual de 4,65, ainda abaixo das expectativas do mercado, que giravam aí numa queda de 0,23 nesse dado de IPCA 15. Por sua vez, quando a gente olha o mercado de trabalho, a gente teve aí uma criação de vagas de cerca de 129 mil vagas, uma queda em relação aos 135 mil do mês anterior e também um número menor do que a expectativa de 131 que o mercado tinha, mostrando um mercado de trabalho que, como a gente já era esperado, ele demonstra uma desaceleração muito por conta desse cenário de juros mais alto, de uma economia mais restritiva. Como que os mercados reagiram essa semana a esses dados de mercado de trabalho e de inflação, principalmente aqui no Brasil, João? Bom, a performance interna aqui da Bolsa Local foi muito boa, uma semana em que a gente está acumulando uma alta de mais de 2,5%, fechando a semana perto dos 141 mil pontos, all-time high para o Ibovespa aqui. Não só o Ibovespa, mas também o índice dos fundos imobiliários, o IFIX, acumula aqui uma alta de mais de 1% na semana. E quando a gente olha o desempenho da Bolsa, o que mais contribuiu para essa performance muito positiva foram as ações mais sensíveis as ações e os setores mais sensíveis a juros. Então, quando a gente observou os índices, o índice de ações imobiliárias, o IMOB, sobe mais de 5% na semana, ações ligadas ao consumo doméstico, que é o ICOM, sobe quase 4% na semana, e a gente viu também um fechamento de curva aqui nessa semana internamente, quando a gente olha o cenário da curva local no Brasil. E o dólar fechando a semana também perto dos 5,45 com uma leve queda. O que a gente percebe nessa leitura interna aqui é que o mercado ele vem dando cada vez mais importância, olhando para cada vez mais para as pesquisas eleitorais que estão saindo. É verdade que a gente está bem distante ainda das eleições, mas esse cenário ele já faz preço no mercado. Então tiveram algumas pesquisas que foram divulgadas ao longo dessa semana com reviravoltas, frente ao que a gente estava observando nas últimas verificações, o Tarcísio aqui já saindo na frente no eventual segundo turno contra o Lula. Isso, de certa forma, animou bastante os mercados, mas não é só isso. A gente também vem consolidando esse cenário de queda de juros lá fora, que tira, de certa forma, um peso da mesa para a gente iniciar também o nosso cenário de corte de juros aqui no Brasil. O pessoal mais otimista já comenta que, eventualmente, a gente pode ver no final do ano o início de ciclo de cortes aqui no Brasil também, e para isso a gente precisa continuar acompanhando esses próximos dados de inflação, que estão vindo positivos, poderiam ser melhores, e também os próximos dados de mercado de trabalho, que uma desaceleração mais forte do que estava esperado pode, de certa forma, antecipar o início do ciclo de corte. Um outro ponto importante do cenário doméstico aqui é a resposta que estamos vendo em relação ao presidente Lula para os Estados Unidos, em relação à guerra tarifária. A gente veio já há algum tempo acompanhando esse desenrolar, mas o presidente ele vem cada vez mais num tom incisivo de respostas ao governo norte-americano. Durante essa semana, ele citou a lei de reciprocidade econômica, que foi aprovada como uma forma de retaliar as sanções que foram impostas dos Estados Unidos para o Brasil, mas ainda tem muita incerteza em relação à forma como isso vai ser usado, ou se todo esse barulho que vem sendo causado não pode ser uma pressão para sentar na mesa e eventualmente dialogar com as autoridades norte-americanas. Esse é um ponto de incerteza que o mercado a gente não observou precificando ao longo da semana, mas que é importante continuar acompanhando. Então, nós continuamos acompanhando os dados que vão ocorrer nessa primeira semana de setembro, com destaques para dados de atividade, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na China. Exatamente, Matheus. E o que o mercado deve ficar mais de olho vai ser no PIB do Brasil, que vai ser divulgado na terça-feira, tem o PMI também da China, que vai ser divulgado no domingo, e na sexta-feira, dados em relação ao mercado de trabalho norte-americano, que vão trazer certamente muita volatilidade para o mercado. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Obrigado, investidores, e estaremos aqui novamente na semana que vem.